A história da malária começa com a picada de um mosquito fêmea de gênero Anopheles. Se esse mosquito estiver contaminado por um parasita chamado plasmódio, ele injeta no sangue dessa pessoa o parasita que se encontra em uma fase de desenvolvimento conhecido como esporozoito. Durante a sugada do sangue, imediatamente são inoculados os esporozoitos para a corrente sanguínea através das salivas do mosquito. Uma vez que o sangue continua em circulação, os esporozoitos são transportados pela corrente sanguínea no interior dos vasos até o fígado. Leva cerca de 30 minutos para o plasmódio chegar ao fígado. Quando os esporozoitos atingem o fígado, eles invadem as células do fígado chamadas hepatócitos. Os esporozoitos dentro dos hepatócitos transformam-se em esquizontes. Os esquizontes sofrem divisão por reprodução assexuada, produzindo entre 10.000 a 30.000 merozoitos dentro de 5 a 8 dias nas células do fígado. Em alguns casos, essa multiplicação inicial pode levar semanas ou entrar em um estado dormente. Isto é o que acontece, por exemplo, em Plasmódio vivaz e Plasmódio ovale. Após este período, estes merozontes são libertados e invadem os glóbulos vermelhos, as hemácias. Um ciclo assexuado no sangue que leva cerca de 24 a 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Dentro das hemácias, o parasita consome o conteúdo da célula vermelha do sangue, altera a membrana celular para facilitar a importação de nutrientes e dispõe de resíduos potencialmente tóxicos, mas o nosso sistema imunológico ainda não é possível detectar essas alterações. Ainda dentro das hemácias, os trofozoitas amadurecem e torna-se evidente como um escuro pigmento da malária, que se apresenta visível. No final do ciclo de vida dentro da hemácia, o parasita consome a maior parte do conteúdo da célula vermelha e é submetido a várias divisões nucleares. O esquizonte da hemácia em seguida explode e liberta entre 6 a 30 merozoitos, cada um dos quais pode invadir outras hemácias e repetir o ciclo. Em algumas pessoas, isto é, indivíduos suscetíveis, a população de parasitas aumenta entre 6 a 20 vezes por cada ciclo. O nosso sistema imunológico só detecta a presença da ameaça quando a hemácia rompe-se e antes de terem tempo de penetrar numa outra hemácia. Essa detecção cria a produção de citocinas pelos leucócitos, os glóbulos brancos. É nesta fase em que produz-se alguns sinais e sintomas como febre, tremores e mal-estar. Até então, o indivíduo permaneceu inconsciente do que estava acontecendo no seu corpo. Uma vez que todos os merozoitos originais foram libertados do fígado ao mesmo tempo, e cada um demorou mais ou menos o mesmo tempo a se reproduzir na sua hemácia, a lise dos glóbulos vermelhos ou o rebentamento das hemácias com sintomas de febre violenta tende a ocorrer em períodos sincronizados, com períodos assintomáticos intervenientes que correspondem à divisão dos merozoitos dentro das células sanguíneas, onde ainda eram antes de serem detectados pelo sistema imunológico. Cerca de 6 a 8 dias se passaram desde a última vez que os merozoitos saíram do fígado, e suas densidades agora quase atingem cerca de 50 unidades de parasitas por cada litro de sangue. Estamos a falar de cerca de aproximadamente 100 milhões de parasitas no sangue de um adulto
Também tornam-se detetáveis por microscópio ou testes de diagnósticos rápidos, e a fase sintomática da infecção começa. Já se passou cerca de 12 a 14 dias desde o último dia de exposição à picada do mosquito até o aparecimento dos sinais e sintomas atuais. Este período é conhecido como período de incubação. Para algumas formas intrahepáticas que permanecem dormentes no fígado, como hipnozoitos, pode levar entre 2 semanas a mais de 1 ano. Os achados clínicos na malária, como sinais e sintomas vulgares, são causados pelos efeitos diretos do parasita, com destruição das hemácias e reação do próprio organismo hospedeiro. O hospedeiro tenta responder à malária aumentando a função imunológica do baço e acelerando a remoção dos conteúdos celulares parasitados e das hemácias não infectados. Geralmente, o parasita produz proteínas que secreta dentro da hemácia. Essas proteínas são transportadas para a membrana celular. Aí, funcionam como adesinas, ligando-se a moléculas presentes na parede dos vasos sanguíneos, tornando mais lenta a circulação da hemácia. Desse modo, o parasita evita a passagem no baço, onde possivelmente poderia ser destruído, já que o baço é um órgão imunológico e de renovação das hemácias. Alguns parasitas do sangue em estágio podem evoluir para formas sexuais de vida mais longa, denominados de gametócitos. Estes, por sua vez, podem transmitir a malária aos mosquitos, e estes, por sua vez, recomeçarem um ciclo esporozótico de picar um novo indivíduo, e assim o ciclo continua novamente. Caso não haja nenhuma intervenção para eliminar o parasita no sangue, sua multiplicação leva à destruição de hemácia atrás da outra, afetando a função cardiovascular e o sistema inteiro do corpo. Isso implica na invalidez e morte do indivíduo em uma questão de dias.